Agora, pessoal, vamos falar aqui então sobre fundações públicas, a segunda e última aulazinha aí sobre esse tema. Então nós estamos na semana 4, no dia 3. Nós vamos falar sobre o hibridismo das fundações públicas. O que significa isso? Significa que tem dois regimes aqui nesse caso. Então nós temos regimes jurídicos aqui que eles são aplicáveis. Então, se for de direito público, haverá predomínio das normas publicísticas. Quase não sai. Afinal, trata-se do que? De uma natureza de uma autarquia, similar a uma autarquia. Lembra? Fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Agora, se for do direito privado, vai ocorrer a predominância de tal regime. Qual regime? De direito privado, ok? Por isso que é híbrida as fundações. Então, fundação pública, se ela for de direito, regime jurídico de direito público, haverá o predomínio de normas jurídicas de direito público. Caso contrário, direito privado, ok? Então, nesse último caso, há um hibridismo quanto ao regime jurídico, como já falou, pois apesar de direito privado, então no último caso a gente falou sobre direito privado, devem, por exemplo, fazer concursos públicos para selecionar os seus empregados. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo assim, olha, se for fundação pública de direito público, precisa fazer concurso público? Precisa. E qual vai ser o regime jurídico? Vai ser o regime jurídico único quando for fundação pública que tiver o que for regida pelo direito público. O que significa isso? Que vai ser o que? Servidor estatutário lá da 8.112 de 90, casos âmbito federal, por óbvio. E no caso das fundações públicas de direito privado, vai ser o que? Empregados públicos, então serão regidos pela CLT, perfeito? Mas os dois precisam de ser realizados concursos públicos. Obviamente que precisaria ser realizado o concurso público para contratações, para admissões aí, porque pertence à administração pública indireta e a regra constitucional é o que? Concurso público. Então, o regime de pessoal a gente já falou. Se for direito privado, vai ser empregados públicos aí. Só esse detalhezinho aí. Com relação então à justiça competente para o julgamento das causas das fundações, cabe então a separação segundo a natureza da entidade. Se for o que? Uma fundação federal de direito público, aplica-se as regras das autarquias federais. Então, como se a autarquia federal fosse, logo as ações ordinárias serão julgadas pela Justiça Federal. Importante também falar sobre a área de atuação das fundações públicas. Na lei ela vai dizer o que? Na lei não, na própria Constituição Federal vai dizer, por lei específica poderá ser criado aqui uma autarquia e autorizada a instituição de empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundação. O que ele está dizendo aqui? Aqui não especificou se era fundação pública ou fundação privada, direito privado, ok? Lembrar então novamente, eu vou falar uma coisa que eu já falei no outro vídeo para você tomar cuidado. Qual é o cuidado que você tem que tomar quando for falar sobre
fundações, e se for fundação pública regida pelo regime de direito público, o que vai acontecer nesse caso, meu povo? Ele vai ser semelhante a uma autarquia. Então vai ser o que? Criado por lei e não autorizado por lei. Lembrar que a definição caiu. A definição: fundações públicas são regidas pelo regime jurídico de direito privado, regra lá do Decreto-Lei 267, vai estar certo, tá? Então cuida com esses detalhezinhos para você não errar a questão que você certamente vai saber, ok? Aqui então, nesta último caso, ou seja, para as fundações vai caber uma lei complementar, que é uma lei complementar, é uma lei com um rito mais com quórum qualificado, certo? Em linhas gerais, depois a gente vai falar aí sobre o processo legislativo lá em direito constitucional, certo? Por enquanto você precisa saber só que é o que? Uma lei complementar é uma lei que exige um quórum maior número de congressistas aí para como que eu posso dizer? Para aprovar uma lei, certo? Para fazer os ritos necessários para aprovação de uma lei aí, certo? Então, a aprovação de uma lei complementar é mais dificultosa e ela serve para definir então as áreas da atuação de quem? Das fundações públicas. Então, somente lei complementar é somente para as fundações, ok? Ó, nota que ele não está falando qual tipo de fundação, mas nesse caso, como que eu devo portar? Se caiu fundação pública, eu marco que está certo também, ok? Então, quanto às prerrogativas processuais relativas aos prazos de contestação, recurso de duplo grau obrigatório de jurisdição. Então, o Carvalho Filho vai falar que deve entender-se que não incide sobre as fundações governamentais de direito privado, certo? Então, aqui o autor vai dizer que prerrogativas processuais e também o duplo grau obrigatório que tem lá nas autarquias não incidem sobre o que? Fundações de direito privado, somente para fundações de direito público, ok? Então preste atenção porque elas são espécie de autarquia. Então tais prerrogativas são referentes apenas às fundações autárquicas, como a gente já falou aí. Privilégios tributários, imunidade recíproca, ok? A lógica é o que? Diferente. Por que a lógica é diferente? Então tome cuidado com isso. Então não goza de benefícios diferenciados com relação aí aqui ó, prerrogativas processuais quando for de direito privado. Mas quando for falar sobre privilégios tributários, vai se estender sim às fundações públicas de direito privado, certo? Porque o artigo 150 da Constituição Federal menciona que as fundações não especifica qual tipo de fundação. Então, sem distinguir na espécie se são de direito público ou privado. Então o STF ele vai falar assim, olha, a imunidade é aplicável sim para todas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, independente se for pública, direito público ou privado, certo? Independentemente disso, você vai receber, no caso a fundação, ela vai ter esse privilégio tributário. É óbvio isso, pessoal? É óbvio, porque imagina o seguinte lá, as fundações
que elas não pertencem à administração pública e administração direta. As fundações lá de pessoas privadas, ela não tem lá, não pode ter aí, por exemplo, lá no cunho religioso, certo? Eles religiosos não podem montar, por exemplo, uma igreja lá, e ao ter a igreja ela não tem a privilégio tributário, tem privilégios tributários. Então veja, se as próprias fundações lá que são mantidas lá pelas pessoas privadas, imagina o poder público então, porque isso se dá porque que são todas elas são que sem fins lucrativos. Aí você me pergunta assim, Vandeir, eu vou responder o quê? O Estado ele pode ter fins lucrativos? Pode. Quando ele tiver o que? Uma empresa pública, a gente vai estudar, com uma sociedade de economia mista. Empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica Federal e a Sociedade de Economia Mista e o Banco do Brasil. Relativamente aos bens, certo? Tem-se que a natureza dos bens das fundações varia de acordo com a natureza aí das entidades. Então, se for de direito público, seus bens são públicos. Direito privado, os bens são privados, os quais são voltados à prestação de serviços públicos, contarão com a proteção da ordem jurídica. Então, o que ele está dizendo aqui? Direito público ou de direito privado, se de direito privado, mas que preste serviço público, vai estar sob a proteção da ordem jurídica, como ocorreu, por exemplo, aí no caso dos Correios, em que se reconheceu que a impenhorabilidade dos bens públicos, porque nota que os Correios eles são regidos por direito privado, certo? Só para esse exemplo que nós estamos trazendo aqui. Então, para dizer que é direito privado, mas presta o que? Serviço público, que é o caso aí de relevante interesse coletivo ou segurança nacional. Então, no caso deles, é relevante interesse de segurança nacional. Eles trabalham com a parte de entrega de documentos. Documentos, como são alguns oficiais sigilosos, não pode cair na mão de terceiros, que comprometem a soberania nacional, por exemplo. Então, nesse caso, presta serviço público. Então, o STF entendeu que rola a tal da impenhorabilidade dos bens públicos, ou seja, os bens dos Correios não podem ser penhoráveis. Por quê? Justamente que ele presta serviço público. E por fim nós temos lá o controle por parte do Ministério Público. Então temos lá na Constituição, no Código Civil, que ele prevê que ele tutelará as fundações. O que significa isso? Vai trazer a proteção às fundações, onde estas estiverem situadas, certo? Então, cada um dos ministérios públicos estaduais tem a incumbência para, quando se trata de fundações criadas por particular. Ok? Então, o Ministério Público Federal, então, ele tem encargo para fiscalizar fundações de funcionamento no Distrito Federal ou em território, o que não se amoldava com o ordenamento jurídico. O
que ele está dizendo aqui? Está dizendo que lá no Código Civil, no artigo 66, ele diz que o Ministério Público Federal tinha encargo de fiscalizar as fundações no Distrito Federal, mas no Distrito Federal o STF entende que o que? O MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque é uma competência reservada a eles, certo? Então temos essa peculiaridade aí. Pessoal, que tinha para essa aula era isso. Um grande abraço, até a próxima.